texto trabalhar verbal, no não verbal. né? Você parar em frente, você tá ali dirigindo, pronto, vermelho, verde, amarelo, né? Vermelho, pare, né? Isso tudo ali tá te trazendo informação. Você tá ali no ônibus, tá lá, ó, não fume, né? No smoke, ou seja, né? Tá o quê? Dizendo que é pra você não fumar, você entendeu? Você não ouviu ninguém falando ali pra você, mas você tá vendo. Então, o olhar ali, você viu aquele texto, ali já tá te trazendo informação. Esse é um texto não verbal, né? É verdade. Então, nós temos que ficar muito atentos hoje, porque é que nem eu falei, é um cardápio extenso e que nós temos que saber trabalhar isso com os alunos. É até interessante o professor chegar com placas desse tipo na sala de aula, colocando lá, ó, não fume, proibido fazer isso, proibido aquilo, e colocar ali e mandar os meninos em volta observar os tipos de textos não verbais. Tenho certeza que é uma coisa muito simples, eles vão na hora, né? E falar assim, Então, ó, vai quais estar são praticando ali, quais, né? você mesmo falar frases ali de gêneros textuais, explicando ali para eles o que é um gênero textual, mas eles identificar dentro da sala de aula, você falando, eles mesmo falando, se torna até um meio de você estar ali botando eles para praticar e entender, né, o assunto. Então, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, Sânia. Não, eu estou só observando assim, porque realmente a questão do trabalhar em sala de aula com um texto Um texto tão variado. Tão variado, se você não souber trabalhar, acaba se tornando cansativo e acaba realmente exaustivo. E, enfim, acaba que você não transmite o que quer e o que tem que transmitir, e o aluno não leva aquele conhecimento, que muitas vezes vai ser preciso, né? Como realmente está comentando, que esse assunto aí, esses textos que a gente está destacando, é os que realmente caem no Enem, né? E o dissertativo, que é o que você falou, é um dos que mais se perde numa redação. E, enfim, aí acaba vindo o afastamento do aluno em relação a essa situação. Inclusive, eu fui perguntar para o aluno assim, o seguinte, quais são as partes de um texto dissertativo argumentativo? E ele olhou para mim e falou assim, que eu saiba é 1. Aí o outro falou assim, não, que eu saiba é 3. Realmente, nos é passado que tem a introdução, meio e fim. Só que se você for olhar a fundo, o texto dissertativo argumentativo, ele abrange várias partes. Que estão ali, ó, você tem que, né, que é aonde você coloca ali o argumento inicial, você tem a tese, que é a opinião que você vai defender, né? Você tem encaminhamento argumentativo, você vem com o desenvolvimento 1, que é o D1, né? Vem com o desenvolvimento 2, que você vai estar ali, né, falando ou somando ou falando a segunda parte sobre a sua opinião, com o argumento, não esquecendo que esse D1 e esse D2, quando você leva ele para a redação, ali que você vai tentar defender o seu ponto de vista, sempre você tem que ter a base. Aí é que entra os filósofos, os filmes, né? As séries, as leis. Lembrando aí, gente, que a gente pode trabalhar aí com a Constituição Federal, que vem com grande força e grande vigor para uma redação dissertativa argumentativa. Ela traz um argumento fortíssimo, né? Como livros também, livros importantes aí, né? Que você pode trazer aí, livros de pensadores, né? Você pode trazer aí uma frase de um intelectual, como Mário Cortella, né? Dentre outros, Carlos Drummond de Andrade, dependendo do que você vai falar, né? Paulo Freire e Aristóteles, Platão, né? São vários, então é diversificado. E você não pode esquecer de finalizar ali a sua conclusão, né? Você entra com agente, ação, meio e modo, detalhamento, finalização. E você falando aí, uma coisa que eu vou observar, que muitas das vezes, assim, aliás, essa informação para mim, assim, que não foi passada no início, e hoje com o tempo, com algumas explicações, você explicando aí, você vai observando, fazendo algumas ligações da redação anterior que foi feita, né, vamos supor, até por mim mesmo, por um aluno feito, e uma hoje, como foi mudado tudo isso, talvez já existia, só que assim, por não ter o conhecimento, talvez o aluno ali não vai saber dissertar o seu texto.
Então, Você falando isso aí, Sânia, até me lembrou de um episódio que uma vez a professora chegou e falou assim, ó, nós vamos ter que falar hoje uma redação falando sobre o desemprego no Brasil. E aí eu olhei para o papel e ali para mim não saiu uma linha. Eu falei, Deus, além de não saber falar do desemprego do Brasil, eu vou tirar 0. Porque eu não lembrei de nada assim. Fiquei como se fosse uma... naquele Deu branco, né? Aí eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Saiu, mas não saiu a redação em si. Saiu palavras, frases rabiscadas ali, que não tinha nada a ver com a realidade de uma redação. Então, às vezes o problema não está na rede pública, e não é bem a rede pública em si, e sim no profissional, que às vezes ele não está preparado para passar um ensino de mediação de qualidade para o aluno. E aí que se perde o ensino, né? E a gente tem muita dificuldade nisso aí. E é complicado quando chega nesse ponto, porque, que nem você está falando agora, os textos são coisas que tem que ser trabalhada com muita qualidade. É a questão da dedicação, né? Dedicação. No dia a dia. Tem texto em tudo. Então, o texto, ele vai estar em sua vida aí frequente. Inclusive, tem muito dessas conversas de sala de aula que os alunos falam, eu vou levar isso aí pra quê? Vai levar pra vida. O texto, ele vai estar em todas as partes que você for. Você vai estar lá tendo o texto lá com o cardápio.